Vladimir Putin, o enigmático líder russo, fez uma revelação estarrecedora que poderá mudar a forma de como nós olhamos o mundo a partir de hoje. Na última semana, ele resolveu abrir os cofres históricos de seu país, revelando uma coleção de ícones artísticos de séculos atrás, os quais estavam até então guardados sob um rigoroso segredo. Estas obras, que foram preservadas meticulosamente, apresentam todos os personagens bíblicos e históricos como pessoas de pele de cor negra. E isso não apenas acabou chocando inúmeras pessoas, mas principalmente o sistema religioso católico romano, que se mantém calado até o exato momento. Putin moveu o ícone sagrado da Rússia de museu para a catedral em Moscou, honrando sua importância e tradição religiosa. Isso gera debate sobre a crescente dependência de Putin na igreja. Estaria Putin incitando uma guerra religiosa ou apenas mostrando ao mundo que é necessário revelar uma grande verdade histórica? Enfatizando a importância do ícone sagrado, Putin ordenou a transferência da trindade de Andrei Rublev da Galeria Tretyakov de Moscou para a Igreja Ortodoxa Russa por 1 ano. A realocação do ícone mais conhecido da Rússia destaca como a guerra entrelaçou de perto a política e a religião. O ícone representa o Carvalho de Manre, onde os 3 anjos visitaram Abraão no livro de Gênesis. Você percebeu algo sobre esses ícones em exposição? Todos são pretos. Vladimir Putin não é nenhuma flor que se cheire, mas, convenhamos, essa ação desafiou informações ocultas guardadas por séculos pelo catolicismo romano e questiona uma grande mentira, porque executaram a criação de uma imagem europeizada de figuras religiosas, especialmente do próprio Cristo, tradicionalmente retratado como branco, loiro e de olhos azuis. O que o catolicismo romano queria quando alterou a verdadeira cor do Messias? E por que eles ainda vivem alimentando essa grande mentira? Uma das especulações e boatos que existem no mundo é de que o rosto que conhecemos como o de Jesus de Nazaré seria na verdade o rosto de Tommaso Cavalieri, que fora desenhado por Michelangelo e que na verdade era ninguém mais, ninguém menos do que o seu discípulo e também o seu amante, o que torna essa história ainda mais tensa do que já é. Atualmente, a representação de Cristo e de outros personagens bíblicos como brancos servem para reforçar uma narrativa de supremacia, legitimidade cultural e religiosa que marginaliza outras raças e culturas, mostrando que religiões como essa sempre tiveram a base de não manter o compromisso com a verdade, mas sim apenas mirando em seus próprios interesses, os quais seriam manter uma certa supremacia racial, arrecadar recursos financeiros sem base bíblica alguma e implicar doutrinas de controle em seus fiéis. Afinal, desde os primórdios da humanidade, a religião sempre foi a melhor forma de controlar e manter as rédeas em qualquer tipo de população. Com essa revelação, Vladimir Putin coloca o catolicismo romano, a maior instituição religiosa do mundo, de frente com um momento de profunda introspecção e necessidade de realinhamento com verdades históricas, questionando-se até que ponto as distorções feitas por essa empresa religiosa contribuíram para a perpetuação de desigualdades e injustiças raciais. Será que, se as pessoas soubessem disso, poderiam acabar com preconceitos enraizados e promover uma visão mais inclusiva e autêntica da história e da fé? Esse é o grande ponto a ser questionado. Ícones do século XIV, vindos de coleções privadas em toda a Rússia, obras-primas raras e desafiadoras, muitas das quais foram destruídas durante a era soviética. É realmente bonito. Isso te dá arrepios. É uma exposição notável e incrível. A reação das pessoas ainda é inusitada. Muitos, ao se depararem com essa verdade revelada, chegam a dizer que a cor do Messias não importa, que simplesmente querem seguir os ensinamentos dele, independente da sua cor de pele. E isso realmente faria total sentido se uma grande mentira nunca tivesse sido criada em cima dessa situação. Algumas pessoas relutam, não aceitam a verdade. Elas simplesmente dizem que as imagens envelheceram e por isso escureceram, mas foram refutadas observando detalhes que ainda estão brancos em certos pontos da pintura. É uma exposição que alimenta os sentidos. Tudo está tão cinza lá fora no momento, e aqui de repente é um banquete para os olhos. Esses ícones são os sobreviventes do que resta. Se os museus não os tivessem salvado, eles não existiriam hoje. Havia milhões desses ícones, mas agora apenas 50 mil deles estão à vista. A revelação desses ícones é um poderoso testemunho da força duradoura da verdade. A autenticidade dessas pinturas nos obriga a reavaliar nossa compreensão do passado, especialmente em relação à presença e representação de figuras negras.
Mas a realidade é que sim, hoje a cor do Messias realmente importa, pois dentro desse contexto de mentiras que envolvem as religiões atuais, a cor dele importa e realmente importa muito, principalmente quando consideramos o impacto de representação na identidade e na dignidade das pessoas negras desse mundo em que vivemos. A mentira sobre a cor de figuras significativas como Abraão, Moisés e até mesmo o próprio Messias contribuiu para uma história de exclusão e distorção, afetando profundamente a percepção de valor e o pertencimento das comunidades negras. Por séculos, essas figuras podem ter sido envoltas em mistério, mas sua redescoberta revela histórias não contadas, desafiando suposições antigas e incentivando uma reescrita histórica mais inclusiva. Vários ícones antigos e escondidos foram recuperados de esconderijos ou trazidos do exterior. Observando as escrituras, percebemos que dificilmente encontramos as características físicas de um personagem sendo descritas. E diante disso, surge-se uma grande dúvida. Haveria o catolicismo romano retirado versículos e textos bíblicos como esses para esconder a verdade, assim como fizeram com a retirada de livros que consideraram apócrifos, ou isso é apenas uma mera coincidência? Essas questões podem fazer grande diferença no mundo e o nosso dever é trazer isso à tona. Eu tomei então uma decisão interessante. Tendo como base todo o conhecimento da inteligência artificial mais inteligente do mundo, que no caso é o ChatGPT 4.0, eu solicitei a ele que me fornecesse um prompt de comando para que eu usasse em uma outra inteligência artificial que gera imagens ultra realistas a partir de textos. Um prompt de comando é uma descrição detalhada de como ele poderia imaginar e descrever uma imagem, a qual ele tem o conhecimento de como ela é fisicamente. Esse comando irá falar exatamente a língua da outra inteligência artificial, que é generativa de imagens, me fornecendo então exatamente aquilo que eu estou imaginando no momento. E foi exatamente isso que o ChatGPT me forneceu. Imaginemos então uma fotografia dramática capturando a essência divina e humana de Cristo, o Nazareno. Um homem de pele morena, cabelos e barba castanhos, longos e ondulados, olhando serenamente para o horizonte. Ele está de pé em uma colina ao entardecer, com as mãos abertas em um gesto de acolhimento, enquanto a última luz do dia banha o seu rosto, realçando a expressão de paz e sabedoria. A vestimenta é simples, um manto branco e uma túnica típicos do século I, refletindo a humildade e a simplicidade. Ao fundo, o céu alaranjado do pôr do sol se mescla com as primeiras estrelas, sugerindo o divino entrelaçando com o terreno. O ano é 30 depois de Cristo na Galileia, evocando a época e o ambiente histórico. E foi exatamente essa a imagem criada. Um Nazareno, em plena Galileia por volta do ano 30, exato ano em que o verdadeiro Messias iniciou o seu ministério. Perceba que a inteligência artificial teve o conhecimento para descrevê-lo como um Nazareno na época correta e fornecendo as descrições que coincidem com a aparência de uma pessoa local. Um homem de pele morena, cabelos e barba castanhos, longos e ondulados. O que faz com que tenhamos uma base aproximada de realmente como o nosso Messias foi fisicamente. Bem diferente do europeu hollywoodiano que o sistema quis implantar na nossa mente. Abra os seus olhos, desperte.